NR32, Norma Regulamentadora 32. Ela dispõe sobre segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. E isto já é uma questão de prova de concurso. Veja só, a banca como a FAURGS, por exemplo, ela quer que você compreenda que o objetivo desta norma regulamentadora é estabelecer diretrizes básicas para implementar medidas de proteção à segurança de saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daquelas pessoas que exercem atividades de promoção e assistência de saúde em geral. E isto é tema de prova do teu concurso. A finalidade da norma regulamentadora, o seu objetivo, veja só, implementar medidas de proteção à segurança, à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Guarda bem essa informação. Para fins de aplicação desta NR, entende-se por serviço de saúde qualquer edificação destinada a prestar serviços de assistência à saúde da população. Não importa se é pública ou privada, qualquer edificação que preste serviços de saúde à população. E todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa no ensino em saúde em qualquer nível de complexidade, seja primária, secundária, terciária, aplica-se esta norma. Como eu já disse, tudo isso vai virar questão de prova. Veja só, veja só. Temos aqui uma questão de prova do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, feita pela banca FAURGS, que vai buscar esse entendimento. A norma regulamentadora NR32, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Anvisa, tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas, lá vai ele, para a proteção no trabalho em altura. Esta é a proposta desta NR? Me parece que não. A implementação de medidas de proteção à segurança, à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção, assistência em geral. Professor, eu creio que seja essa, mas nós precisamos continuar a nossa leitura da questão. Veja só, alternativa C. O desenvolvimento de pesquisas em qualquer área de conhecimento envolvendo seres humanos. Esta é a proposta da NR32? Nós estamos sabendo que não é. Letra D. A elaboração e implementação de um programa de prevenção de riscos ambientais visando a preservação da saúde dos trabalhadores. Não é esta a disposição da norma. A aplicação do uso de equipamentos de proteção individual, a aplicação do uso de EPIs como um dispositivo individual para o trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis. Este é o objetivo da norma? Não. O que nós sabemos? Qual foi a dica que eu acabei de te passar? Veja só, esta norma tem por finalidade básica estabelecer diretrizes básicas de implementação de medidas de proteção à segurança de saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como qualquer atividade de promoção, assistência e saúde em geral. A resposta dessa questão, não há dúvidas, candidatos, não há dúvidas, que é Brasil. Alternativa B. Esta é a finalidade dessa norma, como eu disse, é tema de prova de concurso. Professor, mas o que são riscos biológicos? Esta definição vai estar presente na tua prova. Risco biológico, para fins desta NR, né? A probabilidade, e por favor marca isso, a probabilidade não é a certeza, é a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos. Guarda essa informação. Consideram-se agentes biológicos micro-organismos geneticamente modificados ou não. Pouco importa se ele foi ou não geneticamente modificado. Culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. Guarda essas informações, candidato. Tema de prova quase certo para você. Isso é perguntado direto pela banca FAURGS para o HCPA aqui em Porto Alegre. Veja só, o risco biológico, o agente biológico, pode ser um vírus, uma bactéria, que tem vários formatos, que vai dar a elas o nome,
característico, tá? Fungos, protozoários, parasitas e outros mais. Classificação de agentes biológicos encontra no anexo 1, que nós vamos ver mais adiante na nossa aula. Guarda essa informação, haverá uma classificação de agentes biológicos e o seu grau de risco que nós vamos verificar. Agora nós precisamos debater e falar sobre um programa de prevenção de riscos ambientais, tá? PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Este programa de prevenção, vocês vão ver aqui junto comigo, serve para identificar riscos biológicos mais prováveis em função da localização geográfica dentro da instituição e a característica do serviço de saúde e seus setores. Também serve para avaliação do local de trabalho e do trabalhador. É para isso que serve este programa de prevenção, tá? Então veja só. O programa de prevenção de riscos ambientais. Primeiro, ele atua na identificação de riscos biológicos mais prováveis em função da localização geográfica e a característica desse serviço de saúde e seus setores. Considerando, veja que isso já é uma questão de prova, identificar riscos biológicos mais prováveis. Considera, primeiro, a fonte de exposição e os seus reservatórios. Vias de transmissão e vias de entrada para essa transmissão. Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente, persistência do agente biológico no ambiente, estudos epidemiológicos e dados estatísticos sobre esse tema e outras informações científicas relevantes. Bom, onde nós queremos chegar aqui, professor? Eu não estou entendendo. Ao final deste texto, nós temos um glossário onde há todas as explicações, né, dessas palavras que lhes parecem um pouco complicadas. Depende, evidentemente, da tua profissão, pode não ser. Tá? Veja só, alguns temas que eu trouxe para cá. Tá? Identificação do risco mais provável em função da localização e da característica. Fonte de exposição e reservatório. Vias de transmissão, transmissibilidade. Veja só, o que eu anotei aqui para você? Transmissibilidade, o período durante o qual o agente infeccioso pode ser transferido, direto ou indiretamente. Patogenicidade, a capacidade do agente invasor em causar doença. E a virulência do agente, capacidade infecciosa de um micro-organismo, a potência que ele tem de te adoecer. Veja só, essas definições estão no glossário lá no final desse texto que você pode ler e buscar mais informações ainda. Não é uma característica das bancas pedir as definições, mas às vezes para a tua leitura do texto elas podem te auxiliar. Então você vai buscar essas informações lá no finalzinho do texto que elas estarão lá. Que modelo de prova se espera daqui, tá bom? Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, né? Localização geográfica e suas características do setor considerando. Ele vai só apenas dizer isso, fonte de exposição, vias de transmissibilidade, via de entrada, tá? Transmissibilidade, patogenicidade, virulência, persistência do agente no ambiente, né? Quanto tempo ele fica, por quanto tempo dura, e assim vai. Veja só, riscos, né? Vias de contaminação, trouxe alguns exemplos para vocês aqui, né? A cutânea, na dermato, a parte digestiva, a parte respiratória e a parte ocular. Portanto, serão áreas que nós devemos preservar nos trabalhadores de saúde. Todo o cuidado com a pele, com os olhos e a via respiratória. Bom, este programa de prevenção também atua, como eu já falei, na avaliação do local de trabalho e do trabalhador. Avaliamos o local de trabalho considerando, veja só, a finalidade e a descrição do local de trabalho, a organização e os procedimentos de trabalho, a possibilidade, veja só, a possibilidade de exposição, não é a certeza, mais uma vez insisto com você, a descrição das atividades e funções em cada local de trabalho e medidas preventivas aplicáveis no seu acompanhamento. Aqui, guarda essa informação, isso é tema de prova. O nosso programa de prevenção deve ser reavaliado uma vez ao ano. Cuida só, deve ser reavaliado uma vez ao ano e sempre que se produza mudança nas condições de trabalho que possa alterar a exposição ou o risco de exposição dos agentes biológicos,
quando a análise de acidentes e incidentes assim o determinar. Então, ele é reavaliado uma vez por ano. Somente uma vez por ano? Não, ele é reavaliado uma vez por ano e sempre que se produza mudança nas condições de trabalho e quando a análise de acidentes e incidentes determinarem, tá bem? Observe essa questão. Quanto ao risco ocupacional, considere as afirmações abaixo. São considerados agentes biológicos somente aqueles organismos geneticamente modificados. Paramos aqui. São organismos geneticamente modificados ou não? Aí ele cita ainda por fenômenos externos, tais como células, parasitas, príons. Nós também poderíamos adicionar aqui as toxinas. Então, nesse sentido, o somente aqui desconsidera outras possibilidades, que seria, no caso, o agente biológico geneticamente modificado ou não, e ainda acrescentarmos toxinas aqui. Então, de fato, o Romano 1 está incorreto. Os agentes biológicos de classe de risco 1, o professor nem falou nisso, calma. Os agentes biológicos de classe de risco 1 são aqueles considerados com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Professor, esta eu não sei. Então nós vamos avançar na leitura. Acompanhe aqui. O risco biológico corresponde à certeza de exposição. Aí você já parou. Não, certeza não. O risco biológico corresponde a uma probabilidade de exposição ocupacional. Ele segue falando, aos agentes biológicos e físicos, não. Nós tratamos do tema aqui de risco biológico, portanto são agentes biológicos. Nós temos duas situações no Romano 3 que transformam ela em incorreta. Então, neste caso, por exclusão, por você ter certeza do risco biológico do Romano 1, certeza do risco biológico, né, do Romano 3, que o risco biológico corresponde à probabilidade, e são agentes biológicos, não físicos, portanto você tem o Romano 1 e o Romano 3 incorreto. A pergunta é, quais estão corretas? Veja só tem uma resposta, professor? A letra B. Mesmo que eu não saiba da letra B, eu conseguiria chegar nessa resposta. Pois bem, a banca aqui exigiu que você soubesse a introdução deste texto, dessa NR, e praticamente o final dessa NR, que vai nos apresentar, então não perca as cenas do próximo capítulo, que vai nos apresentar o risco biológico. Eu trouxe aqui uma tabela resumida que nós vamos fazer ela juntamente mais tarde, mas só para que tu possa observar um resumo da classificação de risco biológico. Nós temos classificação de risco 1, 2, 3 e 4. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, que nós vamos estudar depois, fica tranquilo, apenas um resumo agora para a questão da prova. O risco de classificação 1 é risco individual baixo, risco de propagação baixa e sequer precisa de tratamento. Então o que nós sabemos aqui, ao ler a classe de risco 1, é que o risco individual para o trabalhador e para a coletividade é baixo. E é baixa a probabilidade de causar doença no ser humano, como está disposto no Romano 2. O agente biológico de classe de risco 1 são aqueles considerados com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Está respondida a questão. Brasil é a resposta. Letra B. Professor, essa foi considerada difícil no seguinte sentido. Eu te apresento a introdução do texto e vou lá no final desse texto perguntar a você a classificação de risco biológico. Mas nós vamos estudar, não perca aí as cenas do próximo capítulo. Seguindo o nosso estudo, nós falamos agora, né, sobre o Programa de Controle Médico de Saúde. O que eu fiz aqui? Primeiro, deixar claro o que tu acabou de estudar. Você estudou o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Dentro desse Programa de Prevenção de Risco Ambiental, nós temos identificação do risco biológico, mas mais provável em sua localização geográfica, e a avaliação do local do trabalho e do trabalhador. Isso é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós vamos entrar agora num Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá
bem? Neste programa de controle médico de saúde ocupacional, nós vamos ter o reconhecimento e a avaliação do risco biológico, a localização de áreas de risco segundo parâmetros, a relação contendo identificação nominal dos trabalhadores, sua função, seu local de trabalho, o que desempenha, qual é a atividade, qual é o risco a que ele está exposto, a vigilância médica, é claro, e o programa de vacinação. Por que eu estou separando isso muito bem? Porque nós tivemos uma questão de prova que afirmou que o programa de vacinação pertencia ao programa de prevenção de riscos ambientais. Aí é para danar o candidato, não é verdade? Por isso nós estamos concatenando, separando as ideias aqui. A ANR disse programa de prevenção de riscos e escreveu identificar o risco biológico mais provável e avaliar o local de trabalho do trabalhador. O programa de controle médico de saúde ocupacional. Este sim vai tratar diretamente do reconhecimento e avaliação do risco, da relação com identificação nominal dos trabalhadores, da vigilância médica, o nome já diz, e o programa de vacinação. O programa de vacinação dos trabalhadores da saúde, tá bem? Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho que implique na mudança do risco, isso deve ser comunicado de imediato ao médico coordenador e responsável do programa de prevenção do programa médico, tá? Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, então nós estamos tratando aqui de uma possibilidade de uma exposição acidental ao agente biológico. Primeiro passo, procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças. Primeiro passo. Depois, medidas de descontaminação do nosso local de trabalho, tratamento médico de emergência para os trabalhadores e identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes, relação de estabelecimento de saúde que pode emprestar assistência a esses trabalhadores nesses casos, e a forma de remoção para o atendimento e relação dos estabelecimentos de saúde depositários de imunoglobulinas, vacinas e medicamentos e materiais e insumos especiais para tratar, evidentemente, a exposição acidental ao agente biológico. Tema de prova de concurso. Em toda ocorrência de acidente envolvendo o risco biológico, com ou sem afastamento do nosso trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho, chamada de CAT, comunicação de acidente de trabalho. Em toda ocorrência de acidente envolvendo o risco biológico, com ou sem afastamento do trabalhador, tem que emitir a CAT, a famosa CAT, comunicação de acidente de trabalho. Medidas de proteção. Medidas de proteção do nosso trabalhador ou para o nosso trabalhador. Veja só, em caso de exposição acidental ou incidental, que nós vamos separar agora isso, tá? As medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente. Veja só, acidente, pessoal, acidente é um evento súbito e inesperado. Pode resultar em danos ao trabalhador, à propriedade e ao meio ambiente. O incidente é um evento súbito, inesperado, que interfira na atividade normal do trabalho. Veja só o que ele vai dizer agora. Sem dano ao trabalhador, à propriedade ou ao meio ambiente. Então, como nós diferenciamos esses dois termos? A exposição acidental ou incidental. Veja só, se ela é acidental, é porque evento súbito e inesperável, veja só, em condições normais de operação, pode resultar em danos ao trabalhador, à propriedade ou ao meio ambiente. Tá? O incidente, esse evento súbito e inesperado, ele não tem dano ao trabalhador, à propriedade ou ao meio ambiente. Então a diferença está aqui no pode resultar e aqui, evidentemente, não há dano ao trabalhador e à propriedade. Tá bem? Mais temas de prova de concurso. Está tudo marcadinho aqui. Você vai passar sua caneta de destaque e vai lembrar na hora da prova. Como, professor? Ouvindo essa aula inúmeras vezes, é claro. Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico
deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de um sistema de abertura sem contato manual. Isso cai na prova. Vamos de novo. Todo local onde há possibilidade de exposição a agentes biológicos deve ter um lavatório exclusivo para a higiene das mãos, água corrente, sabonete líquido. Colocam lá na tua prova sabonete em pedra, negativo. Sabonete líquido e a toalha de tecido, não, a toalha é descartável. Se ela é de tecido, se ela é de papel, não nos importa. O que nos importa é que ela é descartável. E uma lixeira provida de um sistema de abertura sem contato manual. Nada de tocar para abrir lixeiras. Ela precisa ser sem contato manual. Isso cai muito nas provas. Veja só, os quartos ou enfermarias destinados a isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. Cada quarto tem o seu lavatório. Isso cai na prova. Quartos ou enfermarias destinados a isolamento de pacientes com doenças infecto-contagiosas devem, não é pode, é deve conter lavatório em seu interior. Isso tudo cai na prova. Inúmeras questões de prova saem daqui. Veja só, presta atenção. Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável, lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Os quartos ou enfermaria destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. Seguimos o nosso estudo, isso aqui cai na prova. Ponto de exclamação do lado do conteúdo. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. O que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. É muito comum em provas, primeira afirmação básica é dizer que o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. É um equívoco desesperador. Outra coisa é tentar te manipular. Deve ocorrer no mínimo antes, né, do uso das mesmas, ou depois, apenas após o uso das mesmas, desconsiderando a necessidade da lavagem anterior à utilização das luvas. Então presta atenção aqui, isso cai na prova, assim como também cai muito na prova os trabalhadores com feridas ou lesões em membros superiores só podem iniciar as suas atividades após a avaliação médica, que é obrigatória, com a emissão de um documento de liberação para o trabalho. Então, aquele que trabalha já em locais, né, de saúde, hospitais, unidades básicas, sabe, tem uma lesão de membro superior, mão, dedos, principalmente acontece. Esse trabalhador que tem uma ferida ou uma lesão no membro superior, por que eu estou marcando tanto? Porque tem provas que afirmam membros superiores e inferiores. Não, são membros superiores, são os membros que a gente tem maior contato com os itens e mais risco de exposição, evidentemente. Só podem iniciar as atividades após a avaliação médica, que é obrigatória, não é facultativa, com a emissão de um documento de liberação do nosso trabalhador. Bom, nós temos aqui uma questão de prova, como eu disse, inúmeras questões de prova e de vários tipos de bancas diferentes vão colocar isso a você. Então considere as afirmações abaixo sobre medidas de proteção contidas na NR32. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes com doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. Professor, isso está corretíssimo, perfeito. Seguimos a nossa leitura. O uso das luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. O que deve ocorrer, no mínimo, veja só, antes e depois do uso das mesmas. Perfeita questão. Vamos ao inciso 3, Romano 3. Os trabalhadores com feridas ou lesões nos seus membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica, que é obrigatória, com a emissão de um documento de liberação para o trabalho. Não há dúvida que todas as assertivas estão corretas. Equador, letra E, é a resposta da nossa questão. Seguimos o nosso estudo e veja só,
O empregador deve, isso aqui é ótimo de colocar na prova. Nós temos o dever do empregador e o dever do trabalhador. Então vamos ao dever do empregador. O empregador deve vedar, deve proibir a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos. Esta pia de trabalho não é para o descarte, por exemplo, de erva, de chimarrão, pó de café e tudo mais. É dever do empregador proibir a utilização de pias de trabalho para fins diversos. Proibir o ato de fumar, observe aqui, o uso de adornos, brincos, anéis e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho. O consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho. Eu levei só um pãozinho, escondi atrás do computador. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ah, se o empregador te pega, é proibido fazer isso. Consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Para isso você tem adivinha só, um refeitório, não é verdade? Então toma cuidado aqui. É proibido a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. Atrás do computador. Mas o que é isso? Então veja só, eu já estou te dando as dicas de prova. Isso aqui cai na prova. É proibido utilizar as pias para fins diversos. É proibido fumar, usar adorno. É proibido consumir alimentos e guardar alimentos em locais que não são destinados para esse fim. E é claro que é proibido o uso de calçados abertos. É proibido o uso de calçados abertos. Isso cai na prova direto. Né? Trouxe aqui até algumas imagens para vocês perceberem. Olha aí, é proibido o uso de adornos. Tá aí os adornos para vocês verem. Alianças, anéis, pulseiras, relógios, colares, brincos. E temos aqui uma questão de prova. Veja só. Conhecida essa questão de prova, hein, pessoal? Observe que questão simples e boa de resolver. Com base nas medidas de proteção da NR32. Veja só. Considere a relação de condutas que o empregador pode proibir nos postos de trabalho. O ato de fumar e usar adornos. É verdade, professor. O consumo de alimentos e bebidas. O uso de calçados abertos. Nós temos aqui, de novo, Equador é a resposta. Tudo isso é proibido pelo empregador. Ele deve proibir tudo isso. Veja só, todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agente biológico devem utilizar a vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Vestimenta adequada e em condições de conforto. Da questão, por exemplo, da temperatura, né? A proteção do trabalhador, mas também condição de conforto dessa vestimenta. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. Questão de prova de concurso. A vestimenta é fornecida sem custo, sem ônus para o empregado. Cuidado, pessoal. Uma questão de prova que apenas adiciona um R aqui, transforma-se em incorreta. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregador? Não, é sem ônus para o empregado. Fica ligado, concurseiro. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Questão de prova de concurso. Imagina só nós verificarmos esse trabalhador da saúde pendurado num ônibus indo para casa. Olha o absurdo do erro que se vê aqui. Professor, eu trabalho em dois lugares. Eu pego essa vestimenta do meu local de trabalho, pego um ônibus e vou para outro local de trabalho. Quem sabe você nunca leu isso aqui. Trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e não devem deixar o local de trabalho com vestimentas utilizadas em atividades laborais. Você sai por aí com uma roupa contaminada e contaminando todo mundo que encontra pela rua, pelo ônibus e assim por diante. Então tá aí uma grande proibição, bom de perguntar na prova. O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecer vestimentas limpas e, claro, para que você deposite as vestimentas usadas, tá bem? Tema de prova de concurso, ó. A higienização das vestimentas utilizadas no centro cirúrgico obstétrico, serviço de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas, quando houver contato direto com a vestimenta,
com material orgânico, é claro, deve ser de responsabilidade do empregador. Higienização das vestimentas destes locais, centros cirúrgicos, obstétricos, né, CTI ou UTI, doenças infecto-contagiosas, é de responsabilidade do empregador a higiene dessas vestimentas, tá bem? Então veja só, não trabalhe de sandálias, de chinelos no laboratório ou ambiente de saúde. Os pés devem estar protegidos com sapatos fechados. Fica a dica, concurseiro. As vestimentas são trajes de trabalho e devem ser fornecidos pelo empregador, podendo compreender um traje completo ou algumas peças, é claro, como aventais, jalecos e capotes, lembrando do conforto, segurança e conforto, principalmente a questão do conforto térmico para o trabalhador. Professor, e os equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho. E questões de prova afirmam deverão estar à disposição somente não. É em número suficiente no posto de trabalho, de forma que seja garantido imediato fornecimento ou reposição. Então não dá para ser apenas um, porque se o trabalhador danificou ou estragou ou perdeu o seu EPI, tem que fornecer de imediato, né, repor o equipamento de proteção individual. Então, sejam eles descartáveis ou não, devem estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho. Então nós vimos até agora o dever do empregador e agora nós temos que observar o dever do empregador de garantir a conservação e a higiene dos materiais e instrumentos de trabalho, providenciar recipientes e meios de transporte adequados para os materiais infectantes, fluidos, né, e tecidos orgânicos. E temos aqui mais uma questão de prova. Em relação à NR32, é correto afirmar, lá vamos nós, aos profissionais paramédicos é permitido o ato de fumar. Bom, primeiro, professor, que nem temos paramédicos no Brasil. E claro que não é permitido o ato de fumar, já descartei a alternativa letra A. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agente biológico devem utilizar vestimenta de trabalho adequada em condições de conforto. Professor, achei a resposta. Calma, nós precisamos continuar a nossa leitura da nossa questão de prova. Não há restrições quanto ao uso de calçados abertos. Mas que absurdo de erro, né? Já descartamos a letra C. A vestimenta pode ser customizada e fornecida pelo empregado. Não, você não vai fazer uma vestimenta a seu gosto e também não é você quem fornece, está muito errada a letra D. Vamos para a última letra. Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e com as vestimentas utilizadas nas atividades laborais, pode sair por aí contaminando o meio mundo. Mas olha que absurda essa questão. Ou seja, letra B, todos os trabalhadores com possibilidade de exposição ao agente biológico devem utilizar a vestimenta de trabalho em condições adequadas e condições de conforto. Letra B é a resposta. Temos mais uma questão aqui, veja só, a NR32 do Ministério do Trabalho tem por finalidade estabelecer diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção e segurança. Assim sendo, considera as seguintes afirmações. Lá vão eles. Todo local onde existir a possibilidade de exposição de agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com sistema de abertura de contato manual. Bom, professor, isso me parece extremamente correto. Então nós evoluímos e vamos para o Romano 2. O risco biológico é a possibilidade de exposição a agente biológico que compreende micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons. Professor, essa questão me parece estar também muito correta. Então ingressamos na alternativa 3. Veja só. É vedado ao trabalhador de saúde utilizar a pia para fins de diversos previstos aqui. É vedado fumar, usar adornos, manusear lentes de contato e consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalho. E, evidentemente, está correta esta questão, porque o empregador deve proibir que o trabalhador faça
esse tipo de coisa. Portanto, nós temos aqui 3 assertivas corretíssimas. Equador é a resposta. Seguindo o nosso estudo, o empregador deve assegurar a capacitação aos trabalhadores antes de iniciar as atividades de forma contínua, devendo ser ministrada, sempre que ocorra mudança nas condições de exposição do trabalhador ao agente biológico, durante a jornada de trabalho, né? Ou seja, você vai ter esse curso durante a jornada de trabalho, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos, tá bom? A capacitação deve ser adaptada à evolução, né, do conhecimento e identificação dos riscos biológicos, com dados sobre o risco potencial à saúde, controle, medidas de controle que minimizem a exposição, procedimentos de higiene, utilização de equipamentos de proteção coletiva e individual, vestimentas de trabalho, medidas de prevenção dos acidentes e incidentes que nós já vimos, medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de incidentes ou acidentes de trabalho. O empregador deve comprovar para a inspeção do trabalho a realização de capacitação de documentos que informem data, horário e carga horária. Por isso que quando você recebe o treinamento, faz o curso, você vai assinar que participou deste curso, porque o empregador deve comprovar para a inspeção do trabalho que realizou a capacitação através de documentos que informem data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação e capacitação profissional, né, e o instrutor que vocês receberam neste dia, ou nestes dias. Em todo local onde exista a possibilidade de exposição de agentes biológicos, devem ser fornecidos aos trabalhadores instruções por escrito, em linguagem acessível, evidentemente ao grau de conhecimento, né, deste trabalhador, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. As instruções devem ser entregues ao trabalhador mediante recibo, devendo este ficar à disposição à inspeção do trabalho, tá bem? Então essa é uma normativa técnica que diz procedimentos, instruções escritas na forma clara que assegurem uniformidade, eficiência e eficácia na coordenação das atividades do serviço de saúde, tá bem? Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo e qualquer acidente ou incidente com possível exposição do agente biológico ao responsável pelo local de trabalho, quando houver, ou ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalhador, né, do Trabalho, a CIPA, tá bem? Mais um tema de prova de concurso. O empregador deve informar imediatamente os trabalhadores e seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos, as suas causas, as suas medidas adotadas ou a serem adotadas para corrigir a situação. O empregador deve informar de imediato os trabalhadores e seus representantes. Qualquer acidente ou incidente que seja grave e que possa provocar a disseminação de um agente biológico e possa causar doenças graves nos seres humanos, tá bem? Veja só, tema de prova de concurso, ponto de exclamação do lado. Os colchões, os colchonetes e demais almofadados devem ser revestidos com material lavável, impermeável, permitindo a desinfecção e fácil higienização. Então quer dizer que no final da leitura desse texto, você vai poder diferenciar desinfecção de higienização. Principalmente o pessoal lá da área da lavanderia deve muito bem conhecer esses temas cobrados nos seus modelos de prova, que também se aplicam nas demais áreas de higienização da instituição e de controle de desinfecção. Veja só, nós estamos falando de desinfecção e higienização, que são termos diferentes, mas na prova tu tem que lembrar agora que colchões, colchonetes e outros almofadados, como travesseiros e tudo mais, devem ser revestidos com material lavável, que seja impermeável, permitindo a sua desinfecção e a sua fácil higienização. Isso cai na prova. O revestimento não pode apresentar furos, rasgos, sulcos ou reentranças, senão não tem sentido essa higienização. Revestimento não pode ter furo, rasgos, sulcos ou reentranças. Mais um tema de prova de concurso. Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Presta atenção aqui. Quem trabalha com pérfuro cortante é o responsável pelo descarte destes objetos.
Tudo bem? Fica a dica, concurseiro. São vedados, são proibidos o reencape e a desconexão manual de agulhas. Isso também é tema de prova. O empregador deve elaborar um plano, né, implementar um plano de prevenção de riscos e acidentes com materiais pérfuro-cortantes. Tá? E as empresas que produzem, comercializam, que fornecem, né, os pérfuro-cortantes, devem disponibilizar para os trabalhadores do serviço de saúde capacitação sobre a forma correta de utilização, né, do dispositivo de segurança. Veja só, dicas de prova de concurso. Isso aqui tu não pode errar. Para os recipientes destinados à coleta do material pérfuro cortante, o limite máximo de enchimento deste, né, deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Então vocês têm uma imagem aqui, vocês têm um bocal e nós devemos deixar 5 centímetros abaixo do bocal. Provas perguntam isso, afirmam que são 10 centímetros, 7 centímetros, você não vai errar. Recipientes de pérfuro cortantes, o limite máximo para o seu enchimento é 5 centímetros abaixo do bocal. O recipiente para condicionar o pérfuro cortante deve ser mantido com suporte exclusivo em altura que permita a visualização, né, da abertura para descarte, visualização do bocal. Tá bem? Questão de prova de concurso. O empregador deve assegurar aos trabalhadores de serviço de saúde capacitação prevista no subitem, ou seja, capacitação para o descarte de pérfuro cortante e o manuseio de pérfuro cortante. Mais um tema de prova de concurso. Veja só a quantidade de questões de prova que você tem aqui, está colocado também no seu material. Sobre a NR32, é incorreto afirmar. Então vamos lá. Primeiro passo, né? Letra A. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. Não substitui. Ele deve ocorrer, esse processo, no mínimo antes e depois do uso das mesmas. Bom, a assertiva A está correta. O empregador deve vedar, proibir o uso de calçados abertos, adornos, né? Manuseio de lentes de contato pós-trabalho deve sim estar certo. Um exemplar de cada equipamento de proteção individual, descartável ou não, deverá estar à disposição por posto de trabalho. Isso não é verdade. É um número suficiente de exemplar. Não é um exemplar. A alternativa C é a incorreta, mas nós vamos seguir a nossa leitura. Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Está completamente certa esta afirmativa. Imagina você sendo responsável pelo pérfuro cortante, passando a outra pessoa para que ela faça o descarte. Ou seja, de forma alguma, não é verdade? Você trabalhou, você tem treinamento, você foi preparado para isso, é você quem descarta o pérfuro cortante. E são vedados, são proibidos o reencape e a desconexão manual de agulhas, como você acabou de estudar. Então nós temos a resposta incorreta, a letra C, porque afirma que é um exemplar de cada equipamento, e nós vimos que é um número suficiente de equipamentos de proteção individual, tá bom? Da vacinação dos trabalhadores, sim, trabalhador da saúde, ou futuro trabalhador de um local, né, de trabalho em saúde, ocorrerá a sua vacinação. Ao trabalhador do serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente um programa de humanização ativa contra tétano, difteria e hepatite B e os estabelecidos no programa de medicina ocupacional. Eu preciso que tu pense, professor, vou ter que... Vai decorar com todo o carinho, com todo o amor. Nós teremos um programa de humanização ativa contra tétano, difteria e hepatite B. Não podem colocar lá na tua prova outras coisas que não sejam essas. As expressas no texto. Tem outras estabelecidas pelo programa de medicina, né? Segurança ocupacional e tudo mais. Mas eu preciso que tu perceba que estes estão expressos. Tétano, difteria, hepatite B e outros estabelecidos, tá bem? Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos, olha aí, a que os trabalhadores estão ou poderiam estar expostos, o empregador deve fornecê-las também gratuitamente. O empregador deve fazer o controle da eficácia dessa vacinação, sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde, é claro,
e providenciar, se necessário, o seu reforço, o reforço da vacinação. O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e também de efeitos colaterais que podem surgir, riscos que estão expostos pela falta ou pela recusa de vacina, devendo, neste caso, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho. A vacina deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador. Então, cada um de nós tem um prontuário clínico individual, onde a gente vai registrar as vacinas que são realizadas nesses trabalhadores, tá bom? Deve ser fornecido ao trabalhador, evidentemente, um comprovante das vacinas recebidas, é claro. E agora entramos em riscos químicos. Riscos químicos. Deve ser mantida a rotulagem do fabricante da embalagem original dos produtos químicos utilizados nos serviços de saúde. Todo recipiente, veja o que ele vai dizer aqui, contendo produto químico manipulado ou fracionado, deve ser identificado de forma legível com uma etiqueta que tem o nome do produto, a composição do produto, sua concentração, a data de envase, a data que foi colocado neste recipiente, data de validade, nome do responsável pela manipulação ou pelo fracionamento deste produto químico. Isso nós temos que saber, cai na prova. O risco químico, todo recipiente que tem produto químico, seja ele manipulado, seja ele separado, fracionado, deve estar identificado, de forma legível, por uma etiqueta com nome, composição do produto, concentração, data de envase, data de validade e o nome do responsável pelo fracionamento. Veja só, mais um tema de prova. É vedado o procedimento de reutilização de embalagens de produtos químicos. Por favor, não é para levar para casa a embalagem de produto químico para fazer a alimentação ou a água do seu pet. Não faça isso, É proibido o procedimento de reutilização de embalagens de produtos químicos. Isso cai na tua prova.